Meus amigos, agora são 11 horas e mais 16 minutos na Grande Manaus. Mais uma vez, gostaria de dar um bom dia especial a todos que acompanham a programação do portal e TV CM7 Brasil, as milhares de pessoas que sempre curtem, comentem e também compartilham a nossa transmissão para que as informações possam se propagar através das nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube como também pelo Instagram, pelo Facebook e também através do Kawai e também o TikTok. Aqui ao meu lado está o vereador Coronel Rosses, né, que na manhã de ontem, Coronel, o senhor acabou recebendo aí um documento, né, falando a respeito aí de um processo que estava tramitando desde o ano de 2020. Né? A população ficou querendo alguns questionamentos a respeito do que realmente aconteceu, né, durante esse tempo, quais foram as palavras, né, que gerou toda essa insatisfação por parte da Polícia Militar, do Governo do Estado, e a gente tem essa oportunidade de aqui falar com o senhor cara a cara para a gente tentar saber o que realmente aconteceu. Coronel, o senhor, naquela oportunidade, o senhor estava demonstrando uma liberdade de expressão, né? E isso afetou muitos políticos, entre eles o governador do Estado, Wilson Lima. Naquele momento, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, estava passando por um período semelhante a um holocausto, um turbilhão de acontecimentos provenientes da Covid-19, e a gente viu ali a ineficiência naquele momento do governo do estado de gerir uma crise tão grande. Nós tivemos mortes, nós tivemos pessoas sem um atendimento, nós tivemos falta de leito, nós tivemos, paralela a isso, atitudes, falcatruas, corrupção acontecendo no governo do estado e que ninguém tinha coragem de noticiar. A gente sabe que naquele momento foi instalada uma CPI, até pediu ali prisão, pediu afastamento, e o deputado Péricles era o presidente na época ali, e nós nos manifestamos solidários a tudo que estava acontecendo naquele momento, as perdas, as mortes, que parece que hoje isso tudo foi esquecido. E num momento que eu estive num programa de televisão e eu repliquei, na essência, as palavras do que tinha decidido lá a Procuradoria-Geral da República e o ministro relator do processo, em que aqui no Amazonas existia uma facção criminosa que estava desviando dinheiro dos recursos vindos do governo federal para o Covid-19, eu só repliquei aquilo ali. E naquele momento a gente sofreu diversas coações, diversas ameaças. O meu irmão era o presidente da CPI e acredito que por não conseguir atingi-lo na época, o atingido fui eu. Fizemos algumas manifestações, até porque eu também fui acometido da doença e tive um tratamento paralelo ali, porque a gente viu que não tinha, a precariedade no governo do estado era muito grande, e naquele momento ali nós fomos coagidos, nós fomos ameaçados. Eu tive minha vida realmente invadida pela Secretaria de Segurança naquela época, pelo governo do estado, e eu não me calei, realmente falei e reafirmo aquilo que eu disse, as palavras do ministro, e naquele momento foi instaurado um inquérito policial militar, em que eu respondi, e após esse fato, o Ministério Público, o presidente do inquérito, um coronel da Polícia Militar, viram, confirmaram, investigaram e decidiram que não tinha indício de crime algum, não tinha nenhum tipo de infração ou delito que eu pudesse estar exercendo naquele momento. Claro, eu exerci a minha liberdade de expressão, eu falei aquilo que muitos gostariam de ter falado, e pediram o arquivamento do processo. E na época o comando da Polícia Militar discordou e remeteu o processo para a Justiça Comum, para a Justiça Militar Comum, pedindo o meu indiciamento e que fosse aberto um processo de expulsão. Isso, a gente sabe que tem um delay muito grande, e isso veio à tona agora. E eu avisei, eu disse que isso viria à tona. Aquilo aconteceu naquela época, a população acompanhou de perto o que nós fizemos, acompanhou de perto o que cada um sofreu. E eu, assim, hoje, na condição de parlamentar, eu acredito que ninguém imaginava que isso poderia acontecer,
hoje, dentro dessa casa, aprovando, trabalhando diversos projetos, eu ser admoestado por um oficial de justiça militar, de que eu tenho 3 dias para apresentar um advogado e apresentar minha defesa, em que já foi constituído naquele momento ali um conselho para decidir se eu teria condições ou não, se eu terei condições ou não, de permanecer nas fileiras da Polícia Militar, mesmo na condição de inativo, mesmo na condição de já estar na reserva da Polícia Militar. Então, eu também falo para a população, eu não me acovardei, eu não vou me acovardar a tal problema, a tal admoestação que o governo está fazendo novamente conosco. Como eu já disse, foi pedido o arquivamento do processo. E por uma decisão que eu não entendo até hoje, foi discordado do parecer, e até eu citei na tribuna agora, naquele momento que foi discordado o parecer e remetido para a Justiça Comum, o comandante na época, que era o detentor da disciplina e da ordem da Polícia Militar, me ligou naquele momento, me dizendo que tinha assinado equivocadamente. Então, isso é algo realmente que parece cômico, se não fosse trágico, alguém vir com esse tipo de argumento, e que a gente tenha certeza que realmente foi uma perseguição política, foi uma contra-ordem que veio do governo do Estado para que eu fosse indiciado, para que eu respondesse esse processo, e eu vou responder isso aí de cabeça erguida, agora na condição de parlamentar, como eu disse. Agora, coronel, o senhor foi inocentado no primeiro inquérito, eles abriram um novo com o mesmo intuito, né? Há possibilidade de o senhor ser preso ou então ser afastado dos seus cargos como coronel da Polícia Militar? Como que anda esse processo, somente para a gente deixar bem claro? Como eu ressaltei, agora eu tenho 3 dias para apresentar minha defesa e remeter para a auditoria militar, que fica lá no Fórum Enoque Reis, e foi montada uma comissão permanente julgadora. Nessa comissão compõe alguns coronéis e um juiz tolgado, que é o juiz da auditoria militar. E cabe a eles a decisão de que eu serei inocentado ou não. Caso não seja inocentado, se eu vou permanecer nas fileiras da corporação, ou até realmente se o crime que eu cometi, artigo 166 do Código Penal Militar, ele pode culminar na perda da minha liberdade, né, da minha prisão. Agora, coronel, a gente acompanha sempre o histórico de vários parlamentares, inclusive o seu. Eu me lembro que o senhor, no ano de 2017, 2018, o senhor engajou, né, foi um dos primeiros a engajar, junto com o ex-presidente Bolsonaro, um trabalho aqui no estado do Amazonas. O senhor acabou pegando um partido, que era um partido praticamente falido, né? Nas suas mãos, o senhor coordenou 2 candidaturas, já do seu irmão e do delegado Pablo, que na época foram eleitos federal e estadual, e daí em diante o senhor seguiu sem mandato, apenas na Polícia Militar. O senhor volta agora, né, como um dos vereadores votados também do Partido Liberal. O senhor comanda também outros parlamentares aqui. O senhor acha que isso é uma perseguição, pensando já nas eleições do ano que vem, até porque o senhor tem a possibilidade, até mesmo por uma candidatura estadual ou federal? O senhor acha que essa perseguição pode acarretar nisso, nessa paralisação das suas atividades parlamentares? Na verdade, não há nenhum comandamento aqui na Câmara. Hoje nós temos as parcerias. Acho que é pela primeira vez aqui na história da Câmara, tem 3 parlamentares policiais militares, íntegros, corretos e decentes. E eu acredito que há sim uma perseguição, até porque, ou perseguição ou descaso, na verdade, porque eu reuni com um dos secretários do atual governo, disse para ele o que estava acontecendo e disse para ele as consequências que isso iria acarretar. Então, eu estou aqui na minha condição, eu irei me defender, eu irei mostrar que o que eu fiz na época, eu não me arrependo, faria novamente, até porque foi algo que toda a população de Manaus precisava de uma voz para gritar pelas mortes que aconteceram naquela época, pelo descaso do governo, pela situação realmente de crise que nós vivemos, e nós tínhamos ali políticos querendo se aproveitar daquilo ali, inclusive
praticando desvio de verbas com dinheiro que era para salvar vidas. Então, acredito que hoje há sim essa perseguição política. Eu não vejo qual motivo, até porque esse delay de tempo todinho aqui, eu me restringi. Fui chamado para uma candidatura no passado, em que nós logramos êxito apenas levando propostas, apenas trazendo a população para que trabalhe conosco aqui na Câmara Municipal, proposta para melhoria de vidas das pessoas, e sou acometido aqui com uma situação dessa, que realmente me pegou de surpresa, pegou a minha família de surpresa novamente, e eu vou realmente lutar para me defender e realmente esclarecer tudo aquilo que aconteceu, trazendo à tona algo que realmente foi apagado. Mas para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, isso nunca vai ser esquecido. Em relação à candidatura para o ano que vem, eu acredito que hoje o meu objetivo é realmente sentar na cadeira de vereador, representar a cidade de Manaus e não permitir, como policial que eu sou, que esses abusos, que essas arbitrariedades continuem acontecendo aqui na cidade de Manaus por parte do governo do Estado. O senhor tocou num assunto bastante importante, que é família, né? Às vezes, por detrás de um paletó como esse, existe um pai, existe um filho, existe um marido, existe um irmão, mas também por detrás de uma fala de um policial militar da mesma forma, né? Como que a sua família está reagindo a essa situação, coronel? É uma situação bastante lamentável. Isso pode estar prejudicando realmente a sua família? Como o senhor está lidando com tudo isso? Parece que volta um filme do que aconteceu em 2020. Minha família sofreu muito, eu sofri perseguições, eu era vigiado 24 horas por policiais, que muitos deles estavam me seguindo, me perseguindo contra a vontade deles, tão somente atendendo uma ordem, uma determinação oriunda do governo do Estado, no sentido de tentar me prejudicar, até me cercear da minha liberdade. Foi pedido na época, foi pedida a minha prisão preventiva, que não foi acatado nem pelo Ministério Público, nem pela Justiça. E eu digo a vocês hoje, é algo que me pegou de surpresa, pegou minha família de surpresa, é algo que eu não esperava que viesse a acontecer. E assim, como eu já falei, eu vou lutar pela minha liberdade, eu vou lutar pela minha defesa, eu vou lutar pelo que eu acredito e realmente, se tem alguém que deveria estar nessa condição de indiciado, respondendo o processo, podem ter certeza que não sou eu, porque a única coisa que eu fiz e faço ainda é lutar pela liberdade, lutar pelas pessoas que precisam realmente de uma voz que fale por elas. Coronel, muito obrigado pela essa entrevista. E a gente vai conseguir, a gente vai aí, percorrendo todos esses trâmites, a gente vai acompanhar sempre para ter aí, quem sabe, bons resultados e boas notícias, tanto para o senhor como também para a sua família e também para os milhares de eleitores, né, que votaram no senhor. Eu agradeço a oportunidade que a imprensa está me dando de falar a verdade aqui, tá? Não tem sensacionalismo, não tem espaço midiático, não tem nada. O que eu estou falando aqui é a verdade do que está acontecendo com um parlamentar municipal, justamente por não se calar, por acreditar na verdade e principalmente sempre se colocar do lado da população. Só para a gente finalizar, coronel, hoje no Brasil, né, falar é um crime? A gente vê o que passa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então são situações semelhantes. Quem sou eu para me colocar no lugar dele ou para querer ser uma liderança política e popular que ele é? Mas é o que a gente vive hoje, né? A gente vive uma ditadura, a gente vive algo que, se a gente não tomar a rédea, ele volta a eclodir, volta a tentar nos calar, volta a tentar nos colocar em xeque em relação à verdade que nós parlamentares sempre temos que levar para a população. Então hoje, o que está acontecendo comigo é algo que aconteceu há 4 anos atrás, que está voltando à tona com uma força. Eu não entendo porquê, até porque hoje a gente está tentando, dentro da Câmara Municipal, trazer algo construtivo e nunca destrutivo, porque a gente sabe também fazer isso aí. Mas hoje a gente quer construir, quer agregar. Hoje eu estou numa condição em que eu sou oposição ao prefeito, mas eu vejo que em diversas maneiras, em diversos momentos, o prefeito dá aceno de que ele quer a nossa ajuda para que a gente aponte ali os erros
que ele ou seus secretários possam ter cometido para que a gente realmente conserte. E isso a gente não vê no governo do Estado. É sempre colocando a sujeira para debaixo do tapete e é sempre perseguindo aqueles que levantam a voz para falar a verdade. E foi isso que nós fizemos na época e é isso que nós vamos fazer durante toda a nossa trajetória política, para que nada se perca, para que tudo seja mostrado para a população e ela possa decidir quem está certo e quem realmente traz a verdade. Vereador Coronel Rossi, muito obrigado mais uma vez. Então tá aí, meus amigos, né? A defesa do Coronel Rossi falando a respeito, né, dessa intimidação que ele acabou recebendo, vai mais uma vez responder, né, por essa liberdade de expressão aí que realmente pegou ele de surpresa, mas uma matéria completa a respeito deste assunto você vai poder acompanhar dentro da nossa programação. Então acesse lá, curta, comente, compartilhe, para que toda essa entrevista possa aí se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais, mas acima de tudo, que você possa ler essa matéria na íntegra através do portal cm7brasil.com. Lá você vai ter mais detalhes a respeito e também mostrar todos os documentos de todas essas acusações que, segundo ele, parte aí do governador do estado, Wilson Lima. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o mundo, cabem aqui.